Boa noite a todos. Boa noite. Na semana passada, a irmã Ana Maria trabalhou conosco acerca da construção da felicidade. E ela foi cuidadosamente pontuando alguns eixos estruturais. O último deles foi a presentificação. E nós resolvemos trabalhar juntos hoje, especialmente em torno da presentificação, não por ele ser mais importante, tão importante quanto os outros eixos que ela trabalhou, mas especialmente por ser algo que está, de certa forma, me incomodando bastante, a questão das pessoas estarem extremamente insatisfeitas com o presente, fazendo um olhar com um romantismo exagerado sobre o passado e estarem criando uma visão distorcida do passado. Isso tem me preocupado, porque esse passado que elas estão, de certa forma, iludidas em torno dele, não volta. Mesmo porque é um passado criado na mente das pessoas. Uma fantasia. Até nós mulheres que sequer tínhamos o direito de votar no passado, tínhamos direito nem de falar para nossos maridos que estávamos insatisfeitas com determinadas coisas, porque iríamos ser surradas mesmo. Até nós passamos a criar essa ilusão, que o passado era bom e que o presente está péssimo. O presente não está no nível que gostaríamos que estivesse. Mas ele está melhor do que o passado. Nós precisamos abraçar a causa de ler e de estudar a história da humanidade e construir uma visão antropológica. Está faltando essa visão antropológica. E vivendo num mundo tecnologicamente abastecido de instrumentos que nos levam a ser informados de tudo que acontece no planeta, se nós não abraçarmos a causa de fazer uma visão antropológica, nós nos tornaremos muito infelizes. E alimentaremos irmãos nossos com essa infelicidade. Irmãos, às vezes, em condições muito frágeis, que estão no limiar para despencar de vez, seja para os vícios, seja para processos, inclusive de suicídio. Que na medida que começa todos nós dizer que está ruim, que está péssimo, que está tudo, nada presta, antes era bom, mas se antes era bom e caminhou para uma coisa tão ruim, que visão esses irmãos nossos que estão em situações frágeis podem fazer do futuro? Que esperança eles podem construir? Se nós não estamos, nós que estamos numa situação melhor do que a deles, não estamos construindo esperança, imagina que ferramentas e que elementos, que alimentos e que insumos, que subsídios estamos oferecendo para eles construírem esperança. E não dá para nós não pensarmos nos mais fragilizados, que seria desumano. Eu, humildemente, assim, compilei um texto que vou ler para nós, até para perceber assim, pontos que eu gostaria de colocar. O conhecimento acerca da teoria dos campos
Quando falo em teoria dos campos, todos que estão aí, sabe o que estamos falando? Dos campos que todos nós produzimos individualmente, disponibilizamos, todos recebem, todos processam e todos vão com esses insumos produzindo suas vibrações, suas frequências e, portanto, seus campos. E nós vivemos literalmente mergulhados nos nossos campos. E importantíssimo que o espírita de hoje saiba que ele está mergulhado no campo que ele produz. Que não há o espírito que de outra vida traz profundos ressentimentos de mim e que ele está me injetando os campos dele. Não, não. Pelo princípio do livre-arbítrio que o espiritismo tanto trabalha e afirma, na minha liberdade de ser, eu vivo os campos que eu produzo. Na interação com todos. E vou fazendo a seleção, vou codificando, transcodificando, selecionando e produzindo os meus e dissipando e cada um fazendo esse trabalho. Então vamos lá. O conhecimento acerca da teoria dos campos nos permitiu aumentar o cuidado no sentido do esforço para a produção de vibrações positivas, sem o pieguismo de nos sentirmos bonzinhos por pensarmos o bem, sem o pieguismo de acharmos que somos o bom e que somos superior ao próximo, porque já sabemos querer o bem. Querer, viver, se esforçar para o bem e pelo bem é um alcance pessoal. Na medida que o fizemos, devemos colocar em exercício humildemente. O discurso antigo, onde expressamente se demonstrava que estava se colocando em patamar superior aos outros, vai, graças a Deus e à colaboração de todos os espíritos, se deslocando em direção ao cumprimento do dever de ser bom. E cada um vai se alcançando no dever de ser bom. Do presente, temos condições de olhar para trás e enxergar melhor, porque conseguimos enxergar a caminhada que todos na humanidade, alguns trabalhadores de forma muito especial, desde os mais simples, agricultores, pedreiros, pintores de paredes, cozinheiras, diaristas, garis, aos mais altos pontuais, os físicos, os químicos, os matemáticos, os farmacólogos, os sociólogos, cientistas sociais, filósofos, grandes lideranças empresariais, lideranças religiosas, etc, etc, que esta gente toda se empenhou para, individualmente e também em grupo, no coletivo, oferecer o seu melhor e deixarem seus melhores produtos mediúnicos para todos. Enquanto estivermos num romantismo e num saudosismo desmedido, de forma ingrata, vendo tudo muito ruim no presente, baixamos a qualidade de nossos fluidos, primeiro corporais. Baixamos a qualidade de nossos fluidos corporais. Baixamos a qualidade de nossas vibrações, de nossos campos eletromagnéticos. Faremos sintonia com espíritos menos evoluídos do que poderíamos fazer e assim prestaremos à humanidade e a nós mesmos serviços piores do que poderíamos prestar. E o pior, reclamamos, reclamaremos do presente sem fazer o que podemos para melhorá-lo. E aí nós perguntamos, quando é que vamos nos dar conta de que poderíamos ter nos presentificado no sentido do trabalho em benefício de todos, e nós incluídos no todos?
Eu vou refazer essa pergunta, porque ela é, sem dúvida, a pergunta que paira na cabeça dos nossos irmãos que já demos assistência nos seus leitos de desencarne, praticamente todos. E a pergunta é: quando é que vamos nos dar conta de que poderíamos ter nos presentificado no sentido do trabalho em benefício de todos, e nesse todos estamos incluídos? Vamos nos dar conta já no leito do desencarne? Ou podemos nos dar conta agora? Em baixa frequência, nossos produtos mediúnicos de baixa qualidade, numa cultura que tem se especializado em responsabilizar terceiros por nossas intempéries, responsabilizaremos de encarnados a desencarnados pelos nossos insucessos. Cuidemos, irmãos, pois, para isto, temos teorias prontas que já se tornaram verdades, quem sabe, inclusive, dentro de nós, na medida em que foram sendo repetidas, inclusive nas casas de religião. Assim, a causa dos insucessos no bem passam a ser justificadas por, entre aspas, invejas de terceiros sobre nós, mal olhado, trabalhos feitos, trabalho entre aspas, trabalhos feitos, não é? É esse trabalho aí, que a gente já, cada um aí já se deu conta. Encostos, obsessores, inimigos de vidas passadas, espíritos do umbral, espíritos inferiores, espíritos do mal, tudo isso criação da nossa mente. Porque Deus, na verdade, cria a todos simples e ignorantes, permite a todos, na marcha evolutiva, ir se alcançando. Então, não há o do mal e não há também aquele que é designado para umbral. É hora de nos perguntarmos: que campos tenho me ocupado em produzir? Vou repetir. Que campos energéticos tenho me preocupado em produzir? Qual a possibilidade que tenho de fazer foco nessa ocupação de produção de campos eletromagnéticos de amor, amizade, reconhecimento, espírito de trabalho, de zelo, de construção de saudáveis conteúdos, de gratidão? Número 2, pergunta 2. Quais são as vibrações, são níveis de frequência, que tenho disponibilizado, chegando estas vibrações aos meus irmãos e a todo o sistema, refletindo e retornando a mim, me iluminando de dentro para fora? Qual é a qualidade dessas vibrações que estou disponibilizando? Porque o cosmos é circular, os movimentos são elásticos, isso aí em qualquer trabalho bom de física alcançaremos esse conteúdo. Os movimentos são elásticos e retornam, as vibrações retornam. E a pergunta é: que vibrações estou me permitindo receber de volta? Não preciso os outros emitirem nada para chegar a mim. Eu já estou aqui, a fonte emissora, disponibilizando, elas vão circular e vão retornar. E elas vão retornar não porque ninguém quis que elas retornassem, é porque elas levam o meu sinal. Segundo os espíritos, não teria como elas se perderem sem fazer o retorno, porque são sinalizadas por nós, retornarão. Então vamos lá, vou reler a pergunta. Quais são as vibrações, os níveis de frequência que tenho disponibilizado,
chegando estas vibrações aos meus irmãos, refletindo e retornando a mim, me iluminando de dentro para fora. Quais são os feixes de ondas que proporciono aos meus irmãos e me proporciono? Pergunta número 3. Onde está a minha responsabilidade pelo que estou vivendo ao enxergar tudo ruim? Se enxergar tudo ruim, tá. Quais são os equilíbrios que eu estou alimentando? São equilíbrios no bem? Porque tudo é equilíbrio. A gente apelidou de desequilíbrio o ruim e meio que apelidou de equilíbrio o bom, porque uma vez que a gente passou a usar a palavra numa coisa mal colocada, mesmo a que está bem colocada, perde o real sentido. Então, tudo é equilíbrio. Nós temos que o tempo todo fazer um esforço para estarmos no equilíbrio do bem, para o bem, pelo bem, no equilíbrio do acerto, e assim vamos o tempo todo nessa labuta. É uma labuta, é um labutar. Como não está nada pronto e os equilíbrios são móveis, nós temos como o tempo todo, primeiro temos o dever de o tempo todo nos administrar para retornar ao melhor equilíbrio e já saber que o tempo todo nós estamos administrando equilíbrios. Aí a gente descobre, sair do melhor equilíbrio, vou voltar. Para voltar, só me recolher na prece, não estou conseguindo me concentrar, sair tanto do equilíbrio que não consigo, vou lavar um tanque de roupa que eu vou ter que prestar atenção naquela água caindo, naquele sabão, naquele sujo, naquela mancha. E esse movimento vai inclusive me ajudar a produzir serotonina, um pouco mais de endorfina, um pouco mais de dopamina, e quando eu sair dali eu estou melhor. É lavar o carro, é lavar a casa toda, é tirar todas as teias de aranha, as poeiras dessa parede, vamos embora fazer. Mas vamos nos esforçar para retornar à possibilidade do melhor equilíbrio. Porque vem a próxima pergunta. Tenho buscado efetivamente seguir a orientação dos bons espíritos de sair destes processos para poder viver a convicção da produção no bem, sair da culpa, da possibilidade da culpa, sair da possibilidade da culpabilização de terceiros e assumir apenas as minhas responsabilidades. Estou vivendo o ano de 2024, em que as circunstâncias mundiais são essas e essas, vivendo contingências no momento que tocam muito a nós todos, mas eu estou aqui para colaborar. Não estou para me revoltar, não estou para achar que está tudo ruim, que achar que está tudo perdido. Não, estou para colaborar. Quais as colaborações eu posso fazer? Quais as melhores colaborações eu posso fazer? Porque eu estou me presentificando nesse movimento, no momento, eu tenho minhas funções. Senão não estaria aqui. Estaria num outro planeta, estaria desencarnada. Nós fizemos projetos, não fomos despejados aqui. Podemos colaborar com o pouco que sabemos, mas esse pouco aplicado com diligência, na hora que soma a diligência de todos os meus pares, vai ser significativo. Propomos olhar para o passado com olhar histórico, antropológico, avaliando realidades, sem um romantismo exagerado, sem saudosismo exagerado,
permitindo-nos enxergar no presente conquistas alcançadas e conquistas em linhas de produção. Nós poderíamos citar conquistas em linhas de produção, quem sabe a conquista em si, não. Mas nós sabemos que existem, por exemplo, centros de pesquisa pelo mundo afora, pela terra afora, onde pessoas estão se empenhando para descobrir o novo, inclusive no sentido de salvar, de fazer durar por mais tempo aqui encarnações. Para nós que falamos tanto em projeto encarnatório, encarnação, aprendizado, superação, construção, evolução, será que isso não é significativo? Pensar, não vamos ir para fora, vamos pensar na Fiocruz, na UERJ, na UFRJ e na UF. Vamos pensar nessas 4 unidades, onde sabemos que existem centros de pesquisa com pessoas trabalhando e tentando trazer soluções. Especialmente vamos pensar na Fiocruz. Será que está tudo ruim? Está tudo pior do que foi? É pior do que era? E daí nós podemos fazer algumas perguntas, mas olhar para a atualidade com reconhecimento e gratidão pelo que pessoas se esforçam para construir e nos deixam e deixarão como herança. Enumerei algumas questões aqui para refletirmos. O que significa para a humanidade a chegada da penicilina? Foi há 70 e poucos anos atrás, foi em 52. Até o ano que eu nasci, muitas pessoas desencarnavam antes da hora, que não existia essa classe de produtos, que se tornou uma classe enorme. O tratamento e encanamento de água. Será que isso não significa para nós? Ter água nas nossas torneiras, chegando lá no 15º, não sei o que andar? E esse encanamento permite que nossos dejetos vão embora da nossa casa num apertar de dedo. O que significa isso? O que significa para a humanidade o automóvel, o barco, o navio, o avião? Para nós aqui no Rio, falar em barco parece uma coisa soberba, mas nós temos que pensar que nós temos irmãos no Amazonas que eles só têm o barco como transporte. Transporte para a escola, o transporte do médico, o transporte para o tratamento, o transporte do alimento, tudo é o barco. Não estamos falando de mega barco, nós estamos falando de barco numa canoa. É um barco. Será que eles já tinham isso antes? Quando começaram a ter? Faz parte do presente? Faz parte do presente. O que significa para a humanidade os instrumentos médicos, ultrassonografias, exames clínicos? Você poder, aparece um caroço ali em você e você, ai meu Deus, esse caroço, o que é esse caroço? O que é esse caroço? É maligno, é benigno? Vai lá, alguém pega um pedaço do caroço, te diz daí a poucos dias, não, sossegue, é benigno. Ou então, olha, o caroço em si é maligno, mas ele está circunscrito. Ele não enviou células malignas para o resto do seu organismo. Olha aqui seus exames. E você carrega os exames para casa. Você pode ler, você pode pedir a amiga, o namorado da amiga para ler, para interpretar para você. Isso tudo faz parte da atualidade. E o que significam para a humanidade os instrumentos agrícolas para a produção de alimentos para bilhões de pessoas
E não estou falando dessa agricultura que depreda o país, não. Eu estou falando de instrumento agrícola, porque essa moça é agricultora no córrego da mão da saia. E ela compra um trator. E esse rapaz, ele não quer ser agricultor, mas ele quer prestar serviço para os agricultores. E ele compra a máquina fulana, beltrana, que vai lá, que cava, que fura, que carrega a terra, que leva de um lugar para o outro, que aumenta, que faz aquilo ali ficar plano, melhora a estrada aqui, melhora ali, melhora acolá, para chegar os insumos e chegar os trabalhadores. Porque às vezes quando a gente fala em máquinas para movimentar a agricultura, a gente logo pensa, mas como assim? Ela está valorizando essa aqui que é predatória? Não. Hoje os mais simples agricultores, de regiões muito simples, pode saber que ele conta com um trator, necessariamente, não é cada um que tem um trator, mas ele conta com aquela máquina. Ela presta serviço para muitos. E várias outras, e nós temos que pensar nessas possibilidades todas. Os laboratórios de pesquisa desenvolvendo de insumos a produtos. E nós na ponta recebendo. Perguntamos mais. O momento em que estou o momento em que estou e o lugar onde estou é o pior momento da humanidade e o pior lugar? Ou eu mentalmente, emocionalmente, estou sendo capaz de transformar momentos e espaços em os piores momentos, os piores lugares, por não compreender a diversidade que a pluralidade cria? Viemos habitar um planeta com características diferentes entre si. Isso permite que ele acolha espíritos nos mais variados níveis de evolução. Outra coisa, né? Não é uma leva, chegou uma leva no mesmo período, e essa leva ficou fixa aqui e foi evoluindo, tudo igualzinho, tudo na bandeja, aí agora todos são iluminados. Nós, especialmente espíritas, ainda estamos, lastimavelmente, nesse patamar de interpretação. A gente ainda não está conseguindo enxergar que é um planeta que acolhe todos os dias, a cada instante, espíritos nos mais variados níveis de evolução, chegando. Vai partir esse espírito aqui, mas já tem outros na vaga dele. Se é mais evoluído, é o que nós gostaríamos. Mas será que virá mais evoluído, necessariamente mais evoluído do que essa coisa aqui? Ah, não. Poderá vir algo até pior, que é o necessitado, de entrar numa vaga que desocupou. Como a gente ainda não trabalha bem a visão de espaço, de acolhimento, de ocupação, fica fácil a gente imaginar que a humanidade não evolui. Se não fizermos uma visão antropológica, nós ficaremos sofrendo mais do que necessitamos sofrer. Porque achando que não está havendo evolução, que o presente está horrível. Está ótimo? Não. Mas está pior do que era? Não. Vamos ler sobre como as pessoas geriam sua vida. Como eram as liberdades, por exemplo. Como eram as liberdades? Como era a produção de alimentos, de insumos, de acolhimento, de conforto, de proteção, no sentido de casa, de tudo.
De alguém passar mal no meio da noite, mesmo estando lá numa grota, no fim do mundo, tem um vizinho que não sei aonde ali, tem o carro, vai lá, busca esse vizinho, fulano, e vamos enfiar essa pessoa no carro, e vai chegar na cidadezinha, a cidadezinha não tem o atendimento que ela precisa, eles vão enfiar numa ambulância. Velha, velha, mas vai chegar lá, vai. Que vai chegar no hospital, vai. E essas coisas todas nós temos que valorizar para que nós possamos, irmãos, produzirmos e manipularmos campos energéticos, que é algo que é perceptível ao espírito, que é invisível aos sentidos da matéria, e por isso nós não estivermos cuidadosos, nós tripudiamos sobre nós mesmos nesse quesito. E nós vamos ter cuidado porque produzir o campo nós produzimos, enxergar nós não enxergamos, mas é com ele que produzimos os produtos mediúnicos com os quais nós vamos ter que viver. Ele é um produto nosso. Vai ter como não viver? O produto mediúnico acerca, por exemplo, da falta de gratidão que eu fizer. Os senhores receberão, como partículas participando do mesmo espaço meu, espaço terra, espaço de sentido e etc., os senhores receberão os influxos. Mas a primeira que vai viver esse produto mediúnico sou eu. Porque eu sou a primeira mediadora nele. E quando a irmã foi trabalhando presentificação, isso me tocou profundamente no sentido de fazermos um momento de sensibilização para nós irmos nos ajeitando da melhor maneira possível no sentido da reespiritualização para produzirmos o melhor no pensamento, no amor, na afetividade, buscar em nossos relacionamentos nos administrar da melhor maneira possível e já sabendo que estamos em movimento, que existimos em movimento, que presentificação é viver movimento diuturnamente. Acabou de resolver algo, no movimento vai chegar outro algo para resolver. Resolveu aquele outro, chegará outro. Porque senão não teria nem como falar em evolução. Evoluir como? Parado no tempo, no espaço, usufruindo as benesses divinas, até mesmo porque as benesses divinas, quando nós não estamos focados em agenciarmos adequadamente a nossa caminhada, nós não as utilizamos. Nós hoje temos uma população de desidratados no país com a maior bacia hidrográfica do planeta. Porque a pessoa diz que não tem sede, não tem vontade de beber água. Somos uma cidade litorânea que vive do turismo, ou seja, não é industrial. Nosso ar, em matéria de metrópole, é de ótima qualidade, principalmente nós que moramos aqui nessa região. Usufruímos desse oxigênio, só o básicozinho. E um básico ralé. Não nos ocupamos em gastar 10 minutinhos de manhã e 10 à noite para fazer exercício respiratório. Porque é um insumo divino, grátis, disponível aí. Tá aí. Se ele fosse vendido em litro nas lojas, estaria tendo mercado. Olha que triste, né? Movimento. Movimento é grátis. Para eu me movimentar, eu tenho que pagar?
Hoje algumas pessoas para se movimentar tem que pagar uma academia. Porque se ela ficar por conta dela, ela não se movimenta. Mas aí ela tem que pagar um dinheiro, porque uma vez que ela pagou, ela diz, não, eu já paguei, eu vou lá fazer. E uma vez que ela pagou, até o próprio dono lá da academia, gerente, sei lá quem, liga, a senhora pagou e não veio, aconteceu algo. Aí ela acorda e vai fazer um movimento. Mas são coisas que nós precisamos no presente fazer para termos qualidade, agenciarmos qualidade, sermos qualidade, nos reconhecermos no dever de uma certa felicidade. E esse dever de uma certa felicidade, assim, com todo carinho, com todo respeito, eu gostaria que cada um de nós fosse assumindo. Alcançando o pertencimento criatura-criador, que uma vez que nós espíritas nos admitimos filhos de um único Criador, obra de um único Criador. Nós somos monoteístas, por excelência. Então, se há um único Criador, todos nós pertencemos a essa fonte criadora. Todos nós pertencemos a uma família que chamamos humanidade. Aí vemos, alcançando o pertencimento criatura-criador, alcançando o nosso pertencimento à humanidade e ao planeta Terra, precisamos alcançar urgente o pertencimento ao planeta para aprender a cuidar dele. Perceberemos, entre outras coisas, que a fé é matriz da vida. Mas por que a gente vai, assim, um dos pontos para percebermos que a fé é matriz da vida, temos que perceber esse pertencimento. Será que nós conseguiríamos no século XXI, no ano 2024, acreditar sem que haja uma fundamentação para nós mesmos? Até bem pouco tempo, a gente fazia fé sobre alguém que nos convencesse através da sua fala. E existiram pessoas ilustres no sentido, e super competentes, no sentido de pregações maravilhosas. Hoje, a humanidade, graças a Deus, alcançou uma coisa de se perceber no tempo e no espaço e ter que enxergar dentro de si o que ela acredita. Porque ela já alcançou que tudo que ela pensa mentalmente, ela dá forma. Ela precisa enxergar essas formas. Nós temos que enxergar a forma de saúde, a forma de exposição em nós, a forma caridade, a forma amor. Isso tudo é essencial, mas quando nós pensamos amor, quando efetivamente vivemos amor, ele cria forma. Cada um faz a sua. E aí sim vai ficar algo que substancializa a pessoa. E ele é capaz, portanto, de transportar essa substanciação consigo para outros e para espaços. Que a gratidão é o sustentáculo para reconhecer o bem e que o presente é onde podemos agir. E efetivamente agimos. O nosso cuidado é agir no sentido de produções que possam nos substancializar no bem e para o bem. Porque não há a não ação.
E tem que dar umas paradinhas para a gente pensar. Há a possibilidade de eu não agir. Eu posso até dizer para, por exemplo, aquela moça que me pergunta como que esse rapaz fez isso com você e você não fez nada. E eu, para encurtar, quem sabe, a conversa, ou até para me resguardar, dizer a ela, eu preferi não fazer nada. Mas o não fazer nada é um fazer. Preferi não me manifestar diante da truculência que ele estava. Foi um fazer. Preferi deixar para um outro momento, quando eu estivesse em mais equilíbrio e ele também num equilíbrio melhorado, para traçarmos um diálogo. Mas é um fazer. Para nós é importantíssimo que tenhamos a consciência de que estamos fazendo sempre. Porque não há o parado no cosmos. E nós termos o cuidado de, quando eu resolver não me manifestar, não me pronunciar, não tomar X ou Y em matéria de atitude, eu justificar para mim mesma no sentido do bem e do melhor equilíbrio, por que estou tomando essa decisão. Porque afinal, isto faz parte da presentificação. Estou no presente construindo possibilidades para agir no futuro, que logo será presente. E já saber que o futuro logo será presente. Porque o que eu adiar para o futuro, eu já tenho que destocar o terreno, deixar aquela matéria virar adubo, molhar, que é irrigar, e ir todos os dias já semeando, para o presente chegar em condições de efetivamente ser satisfatório. E daí nós vamos para a nossa última frase do texto. Haveremos de amorosamente nos empenhar para usar em prol do bem a nossa sabedoria sempre, reconhecendo que ela existe. Que nós não somos reencarnantes de primeira reencarnação. Será há quanto tempo estamos reencarnando e desencarnando? Quanto trazemos de registros, de acervos, e que podemos acessar? E aí a última frase volta à nossa chave de todos os encontros: a prece, a reflexão, a meditação, para irmos conseguindo nos atualizar em autoconhecimento. Porque antes se falava em construir autoconhecimento. Mas será que nós estamos tão principiantes que estejamos iniciando a construção de autoconhecimento? Ou na verdade nós estamos nos atualizando? Porque um pouco de nós já conhecemos. Nós temos que sim nos dar ciência que conhecemos. Porque numa cultura latina que se expressa com uma característica de falarmos sem pensar, às vezes agirmos sem pensar, aí a gente se dá conta que falou o que não devia, que fez o que não devia nem poderia fazer, depois de ter feito. Mas não quer dizer que é porque nós não nos conhecíamos, nós não nos consultamos.
E por isso essa chave da prece, a reflexão, a meditação, a atualização do autoconhecimento, porque nessa atualização, para que ela aconteça, nós já temos que nos consultar. A reflexão já é uma consulta. A meditação continua na consulta. Atualização de autoconhecimento, consulta. E em alguns elementos a gente passa se consultando ali o dia inteiro, a semana inteira, para chegar a um nível, a um patamar onde tenhamos a coragem, movida pela segurança, de fazer a exposição ou de fazer a empreitada em si. E quando a irmã trouxe a presentificação e trabalhou super bem num ângulo, eu fiquei com vontade de nós trabalharmos hoje esse viés. Porque são coisas tão amplas que se desdobram em muitos. A gente passaria, quem sabe, o ano inteiro aqui trabalhando só a presentificação. E tem muita coisa boa no mundo, né? Muita. Das mazelas, que a mídia apresenta muita coisa ruim porque tem audiência e a gente tem que buscar as coisas boas. E dizem que quando a gente fica preso no passado é o caminho para a depressão, quando a gente fica na expectativa do futuro, da ansiedade. Né? Então a gente tem que viver o presente, que é onde a gente pode atuar e construir esse futuro. E até mesmo porque as coisas ruins acontecendo são exatamente as que nós podemos colaborar para melhorar. Por exemplo, vamos pensar no Rio Grande do Sul. E nós todos nos perguntarmos, ambientalmente, como eu me encontro. Eu colaboro para que evento como esse do Rio Grande do Sul que está acontecendo, aconteça. Aí nós passamos a ver quanto tempo nós passamos com nossa torneira aberta, quanto de detergente nós mandamos para os rios. Ah, mas é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Faz parte do sistema. Alguém que tiver uma propriedade rural. Ah, a lei ambiental agora, 20% da terra tem que ser mantida mata. Ah, mas 20% não é possível. 4 metros ao longo do rio, de um lado e do outro, tem que ser mata. Mas, meu Deus, eu vou deixar tudo isso? Vou deixar tudo isso. Não, eu estou colaborando para lá acontecer. Lá não me deixou em estado de choque? Então vamos embora. Você transforma um sítiozinho que já não era produtivo em reserva. A partir do momento que você transforma um sítiozinho que nem era produtivo, tão produtivo, que não justificasse ser uma reserva, começa todo mundo, e é quase todo mundo mesmo. Mas como assim? Você pega um patrimônio que sua família deixou e não vai produzir nada nele? Não, vai produzir sim, vai produzir vida, vai produzir ar para o seu pulmão, vai produzir bichos, vai deixar os bichos viver. Não, não é possível. Nós temos que ver onde nós colaboramos com esses diálogos e discursos. Será que se formos hoje habitar um estado que foi devastado por condições climáticas, mas que parte foram preparadas pelo despreparo das pessoas para viver a terra, será que nós pelo menos respeitaríamos as leis ambientais que temos? O país é tido como uma referência mundial em lei ambiental, mas infelizmente não cumprida. Nós passaríamos a cumprir, que é presentificação. E estarmos a cada instante fazendo nossas reflexões, nossas adequações, muito especialmente porque é através delas que nós fazemos as melhores conexões com espíritos
iluminados no bem, encarnados e desencarnados. E são conexões valiosíssimas. E nossa questão é aumentar nossa sensibilidade para perceber. A gente espera tanto fenômeno material. Por exemplo, um espaço desse, recheado de espíritos trabalhando. Espíritos encarnados, trabalhando aí conosco. E nos trabalhando. Estamos vendo? Não. Podemos palpar? Não. Podemos perceber? Podemos perceber. É investir em nós para irmos percebendo cada vez mais. Não é perceber vendo espírito voando aqui, não, flutuando. Não. Através do campo que estaremos vivendo. Campo energético. Imagina que bênção que é ter as pessoas de ciência nos trazendo trabalhos tão maravilhosos acerca das nossas produções de campos e nos trazendo verdadeiras teorias acerca dos nossos campos, os campos eletromagnéticos que produzimos, e nos dizendo que as partículas todas estão conectadas. Aquilo que a gente só ouvia de espírito desencarnado e alguns poucos encarnados, agora nós ouvimos dessa gente toda. Temos condição de ir lá e acessar suas pesquisas para corroborar com a nossa crença, com a nossa credibilidade naquilo. E que nós estejamos corajosos para estudar, conhecer o presente, conhecer o passado e verificar que o nosso presente é uma bênção.